Queridos irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco, aqui está o trecho da palavra do Senhor, Mateus capítulo 22, versículo 29. Esse versículo, Jesus está respondendo aos saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Ele os repreende por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Então a palavra do Senhor nos diz: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Esse é o erro da humanidade. Por isso nós colocamos título de nossa mensagem: o erro da humanidade. Irmãos, conhecendo as Escrituras, a importância que a Bíblia nos traz e contém ensinamentos e verdades essenciais para a vida eterna. Aleluia! Como? Pelo estudo e compreensão, é fundamental estudar e compreender as Escrituras para conhecer a vontade de Deus e ter uma fé sólida. O poder de Deus, como nós vemos aqui nesse versículo, errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, o poder onipotente, aquela onipotência de Deus. Deus é todo poderoso e capaz de fazer todas as coisas. Aleluia! A confiança e fé no poder de Deus, podemos confiar em Deus e ter fé em seu poder e sua bondade. Quando assim nós lemos a Bíblia, conhecemos melhor o nosso Deus, quando saímos do erro. Porque o erro da humanidade, o erro do homem, é não conhecer as Escrituras e nem conhecer a Deus. Essa resposta de Jesus, nós podemos observar que nos lembra da importância de conhecer as Escrituras e confiar no poder de Deus. Ele diz na sua palavra: o erro é da humanidade. E aqui estão alguns versículos bíblicos que nos ajudam a entender o erro da humanidade e como Deus nos oferece salvação. Glória a Deus. A natureza pecaminosa do homem já por si só está separando o homem de Deus. Mas o apóstolo Paulo escreve dizendo, Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo homem, todos nós. E por que nós pregamos? Por que estamos aqui falando de Deus, se todos nós vivemos na mesma situação? Exatamente, meu irmão, minha irmã, porque o erro da humanidade é não conhecer a Deus, mas quando alguém se interessa em conhecer a palavra, em conhecer a Deus, o poder de Deus, ele também se interessa em explicar para alguns outros, lembrando que a palavra de Deus é realmente a salvação para todo aquele que crê, porque na palavra de Deus está contida, glória a Deus, as palavras do Senhor Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, amigos, o sacrifício do Senhor, esse nos dá a liberdade. Como Isaías nos mostra, Isaías 53:6, todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava para seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O nosso Deus fez com que todo o nosso pecado caísse sobre Jesus Cristo. Para isso ele veio, para tirar o pecado do mundo. Mas existe uma rejeição de Deus. Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 1, versículo 21 e 23 diz: porquanto havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus pensamentos se tornaram nulos e obscurecidos, ficou o seu coração insensato, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Essa é a rejeição do homem que rejeita a Deus.
Deus tem sido rejeitado pelas atitudes, pela situação de um povo obscurecido, de coração duro diante de Deus. Deus mostra a sua salvação, o seu grande amor para conosco. Atos capítulo 17, 24 a 25, o nosso Deus que fez o mundo e tudo que neles há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas necessárias. Então Deus praticamente não precisa do homem, mas nós precisamos muito dele. Só que observando a palavra, vendo a situação do homem aqui na terra, o homem tem rejeitado a Deus. O homem tem deixado, a humanidade tem deixado o Senhor de lado. A casa que ele não habita, casa feita por alvenaria, mas foi consagrada a ele, casa, como Jesus disse, casa de oração, onde nós devemos estar sempre prontos para ouvir a palavra de Deus, reunidos no nome de Jesus, alegres como um corpo que é a igreja. Porque o homem só é igreja quando está reunido com outros, reunidos no nome de Jesus. Mas uma só pessoa não é igreja, uma só pessoa não é o corpo de Cristo. Observe bem isso, meus irmãos, somos membros da igreja de Cristo, e se um membro da igreja de Cristo, ou de qualquer igreja, ou um membro de um corpo, for lá para distante, separado do corpo, como é que fica? Imagine o corpo de uma pessoa, onde fica separado uma mão ou um braço. Aquela mão ou braço não tem vida, porque está separada do corpo. Isso é lógico, é sem a menor dúvida, mas quando ele está ligado ao corpo, ele tem vida. A mão, o braço é útil para trabalhar, para ajudar, para apontar, para fazer força, para levar em frente. Assim somos nós, o templo de Deus que somos nós. Então, a necessidade de salvação, isso é bem claro que nós temos que estar aqui apontando, como diz a palavra, porque todos pecaram, como disse Paulo, e necessitamos de uma salvação. E a necessidade da salvação que nós encontramos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós olhamos para Cristo, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, e olhamos para nosso ser como pecador, então não podemos mais, dali em diante, desprezar alguém tão maravilhoso, tão importante, tão poderoso, tão misericordioso, aleluia, como o Senhor Jesus Cristo, que se entregou na cruz para salvar os perdidos, dos quais eu era um e você é outro, e nós agora precisamos desta salvação, necessitamos dessa salvação, até porque nós observamos que não há um outro nome, diz lá em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente Jesus Cristo. Meus irmãos e meus amigos, só Cristo tem realmente a salvação, Ele tem a solução para os nossos problemas, porque todos nós como homens, reconhecendo que somos fracos, carne, estamos sujeitos a doenças, morrer a qualquer momento, nós observamos que não tem mais como nós nos sobressair em forma alguma, de outro jeito, a não ser com Jesus Cristo. Se nós observarmos isso, vem, portanto, a oferta de Deus ao nosso coração. Deus nos oferta a salvação. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: mas Deus recomenda o seu amor para conosco, em que, sendo ainda pecadores, Cristo, aleluia, morreu por nós. Nosso Cristo, nós ainda éramos pecadores condenados ao inferno,
mas Cristo nos resgatou. Este é o presente de Deus, é a oferta de Cristo para nós, a nossa salvação, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Mas, meus irmãos, é necessário que depois que nós o reconheçamos como Salvador, façamos a nossa confissão, pois nos diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só na confissão ao nosso Deus, aceitando, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação, disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Meus irmãos, amigos, quando nós confessamos a Cristo, nós recebemos essa oferta de salvação, recebemos esse amor, essa recomendação do seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo se entregou por nós. Então, meus irmãos, esses versículos nos lembram de que a humanidade errou, o erro da humanidade, e precisa da salvação, mas Deus oferece salvação através de Jesus Cristo. Mesmo a humanidade perdida, um povo sem Deus, Deus se mantém sempre firme, fiel, com todo o poder, no céu, na terra, oferecendo a todos aqueles que creem, que olham para Ele. A natureza do homem é natureza pecaminosa, porém Deus, o Senhor, oferece a paz, oferece a porta do céu para ele. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Pois todos nós pecamos e destituídos ficamos da glória de Deus, mas todos nós, quando olhamos para Cristo, aleluia, glória a Deus, então, meus irmãos, como diz a palavra, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um para o seu próprio caminho, mas agora com o Senhor, então o Senhor faz cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e agora temos passos largos, temos que caminhar na luz, como diz Davi: a tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. É a palavra do Senhor. Você vai andar na luz, Cristo vai te dirigir, aleluia, a pátria celestial, em meio a um mundo que nós vivemos na obscuridade, um mundo de trevas, como nós falamos, uma humanidade que vive no erro, mas mesmo assim temos aqui, pela misericórdia de Deus, o conhecimento da palavra, que Deus manifestou a grande humanidade pecadora, maior, Ele oferece o grande amor de Deus para com todos aqueles que nele crê. Então, o erro da humanidade estão aqui, meus irmãos, escrito na palavra de Deus. O erro que o homem tem é de não conhecer a Deus, como está escrito em Mateus 22, 29. Disse Jesus: errais e não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação, as Escrituras como uma alerta ao homem para que haja nele paz e o Espírito do Senhor possa transbordar no seu coração quando ele confessa o nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus, na sua infinita misericórdia, venha nos abençoar e nos ajudar cada dia no nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.